Antes de conhecer a Deus e a sua palavra, eu sempre gostei muito de ler. E eu lia muita filosofia, eu lia religiões orientais, eu lia literatura clássica, entre tantas outras coisas que eu lia. E recentemente me veio uma frase de um filósofo que eu li um livro dele há muito tempo, chamado Arthur Schopenhauer, um filósofo austríaco. Eu não vou recomendar para você ler nada dele, porque ele é considerado um dos filósofos mais pessimistas da história. Mas essa frase em específico dele me marcou bastante. Ele diz: se você não está satisfeito com aquilo que você tem, por que razão você quer ter mais? Isso é uma verdade. Porque se nós não temos satisfação, nós não celebramos as vitórias cotidianas, os pequenos desfrutes que Deus nos dá, ao longo do dia, se nós não somos gratos pela casa, pela roupa, pelo trabalho, pelo emprego, por tudo aquilo que temos, se nós só conseguimos olhar para aquilo que nós não temos e não ser gratos por nenhuma conquista, nenhuma graça, nenhuma bênção, nenhuma dádiva de Deus, por que nós queremos mais? Outro escritor que eu gostava muito e ainda gosto de ler, chamado Dostoiévski, um mestre da literatura russa, ele tem uma frase dele que diz que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Isso também é verdade. O problema é que o homem tenta preencher com coisas que não satisfazem a ele, coisas que não cabem no coração do homem. Então essas frases, essas máximas me fazem refletir e fazer um paralelo com as Escrituras, com as Santas Escrituras, e principalmente com a história de Adão e Eva. Veja que ambos viviam no paraíso, no Éden. Ali não havia doença, não havia morte, não havia tristeza. Havia, eu acredito, que uma temperatura amena, porque eles andavam nus e não se vergonhavam. Havia intimidade entre eles e intimidade com Deus plena. Haviam condições que só na eternidade nos serão reveladas, que o homem perdeu com o pecado. Haviam talvez até coisas que hoje nós poderíamos chamar de superpoderes, não querendo ultrapassar aquilo que a palavra de Deus nos revela. Mas eles tinham de tudo, toda sorte de alimento, autoridade e domínio sobre a terra. Só que ali no meio do jardim do Éden, Deus tinha plantado uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão que ele não deveria de maneira alguma comer daquela árvore. Já Adão teve uma revelação de Deus, veio de Deus. Já Eva não teve uma revelação de Deus. Ela foi informada por Adão. E Adão tinha tanto receio que sua esposa, que sua mulher pecasse, que ele disse: nela não tocarás, nem comerás. Ele aumentou a cerca para que ela não pecasse. Só que Eva, como a maioria de nós, de repente no meio de uma tentação, e aquela tentação não aconteceu num único dia, foram visitas que foram minando a confiança dela em Deus e alimentando o desejo, a concupiscência pelo conhecimento, pela própria árvore, pela própria fruta. Aquilo foi alimentando uma insatisfação no coração dela, de forma que ela esqueceu de tudo o que havia ao redor dela, de toda a bênção de Deus, da presença de Deus, esqueceu de tudo e focou apenas naquilo que ela não tinha. Quantas vezes isso acontece comigo e contigo? Quando nós trocamos de carro, quando nós compramos uma moto, uma bicicleta, um presente, um eletrodoméstico novo, ele é muito bom no começo, nós somos gratos, estamos felizes, mas daqui a pouco aquilo perde o valor, aquilo entra numa rotina. E olha que nós estamos ainda debaixo do pecado, Adão e Eva nem estavam ainda, entraram numa rotina. Aquilo perdeu a graça, o paraíso perdeu a graça, queremos algo mais. O que Deus está escondendo de nós, afinal de contas? Essa foi a pergunta no coração da mulher. E ela foi lá e pecou. Ela foi lá e desobedeceu a ordem expressa de Deus. A única ordem expressa de Deus. A única proibição. Esquecendo-se de tudo o que tinha. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós deixamos para trás, ignoramos tudo aquilo que Deus tem nos dado? E reclamamos, amaldiçoamos aquilo que temos, falamos que está velho, que está feio, que precisa ser trocado, revelamos uma insatisfação para com Deus e para com as suas dádivas. Isso não é agradável a Deus. Nós vivemos hoje numa sociedade de consumo, onde também existe uma frase que diz que compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos, para mostrar para pessoas que nós nem gostamos delas, para mostrar para elas uma pessoa que nós não somos. É tudo uma questão de ostentação, de parecer superior. A gente vive uma realidade de rede social de idolatria pelo conhecimento. As pessoas querem saber mais, as pessoas querem vir com a última revelação, as pessoas querem vir com o conhecimento mais fresco, recém-saído do forno. Elas querem ganhar debates, elas entram em debates para ganhar, para sair com a razão, porque existe uma necessidade de estar por cima, de vencer, de ser o dono do conhecimento. E quando a Bíblia de Jesus diz na Bíblia para a gente julgar o próximo, julgar o nosso semelhante superior a nós mesmos. Ele
sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se entregando à morte e morte de cruz. Há um amigo meu que é pastor lá no norte do Brasil, lá na Amazônia, e ele tem uma frase que ele falou esses dias que diz que nós precisamos em Deus diminuir o suficiente, cada vez mais, para cabermos no caminho estreito e passarmos a porta apertada, que é esse que conduz à vida eterna, segundo as palavras de Jesus. Amém? Então peça para Deus abrir os seus olhos espirituais, para você ver aquilo que Ele já te deu, aquilo que você tem. Pare de dar ouvido ao inimigo. Pare de dar ouvido ao mundo, à ostentação, aos valores do mundo. Comece a olhar para aquilo que Deus valoriza. Comece a dar ouvido para a palavra de Deus. Feche, bloqueie os seus ouvidos e os seus olhos para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus na tua vida. E tenha satisfação, não orgulho, porque o orgulho não vem de Deus, mas tenha satisfação naquilo que Deus tem te dado e tem feito por ti. Amém? Se essa palavra falou de alguma maneira contigo, se de alguma forma ela te tocou, compartilhe com quem você ama. Não esqueça de curtir para que o alcance seja maior e mais pessoas sejam tocadas por ela. E o desejo do meu coração é que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que vem em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele até a vinda dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?